Olá, vamos meditar um pouco a respeito do tema seguir a Jesus. Eu estava lendo na igreja e meditando com os irmãos a respeito de Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, onde nós encontramos a narrativa da tempestade que se levantou no mar da Galileia, quando os discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus então acalmou a tempestade e eles chegaram novamente ao outro lado. É um texto bem interessante porque ele mostra como nós precisamos seguir a Jesus mesmo diante das dificuldades. Nós estamos passando tempos de grande dificuldade. Aliás, o cristianismo autêntico sempre passou por grandes dificuldades. No início do cristianismo, vários irmãos morreram por serem discípulos de Jesus. Depois veio o imperador romano Constantino, colocou o cristianismo como sendo a religião oficial romana, e aparentemente as coisas mudaram. Mas Roma começou a exercer um domínio sobre as outras igrejas e começou a haver um sincretismo religioso que deteriorou o cristianismo liderado pela Igreja de Roma, e isso permanece até hoje. Durante um período, a própria Igreja de Roma perseguiu os cristãos que não se submetiam aos seus dogmas, às suas doutrinas, que não eram bíblicas. Muitos crentes em Cristo, muitos discípulos de Jesus Cristo, têm perdido a vida através dos tempos. Em países muçulmanos, nós sabemos de crentes que morrem, são decapitados, são executados. Quando o comunismo dominou na Rússia, e depois se transformou na União Soviética, o cristianismo foi muito perseguido. Em Cuba, até hoje, os cristãos têm muita dificuldade de sobreviverem como Igreja de Cristo. Ainda são muito perseguidos. Ultimamente, essa superpotência que está se tornando a China e está procurando dominar o mundo, tem estabelecido leis, tem estabelecido normas para cercear o cristianismo naquele lugar. Hoje mesmo eu estava lendo que na China o governo está proibindo batismos para que o cristianismo não cresça naquele país. E olha que é uma potência que está tentando dominar o mundo, pelo menos através da economia, e quem sabe depois através do quê, né? Mas nós estamos aí diante de perigos e sempre estivemos. No Brasil tivemos um tempo de calmaria, o evangelho avançou, pudemos pregar o evangelho livremente, pudemos viver a vida cristã com liberdade, mas um governo que não crê
ou não obedece às leis de Deus se instalou em nosso país e começamos a enfrentar várias dificuldades. Dificuldades culturais, porque começaram a combater a nossa cultura religiosa como se fosse uma cultura judaico-cristã, e na nossa cultura nós valorizamos a família, valorizamos os mandamentos de Deus, valorizamos uma vida ilibada, moral. E o sistema que representa este governo que tivemos, ele luta contra tudo isso. Há uma tentativa de se destruir a família, há uma rebeldia contra o que Deus estabeleceu, há uma zombaria da pessoa de Deus, do Filho de Deus, e isso veio se alastrando em nosso país. E então está cada vez mais difícil nós vivermos o cristianismo verdadeiro. Também, nós agora com esta pandemia, estamos com uma dificuldade muito grande, porque políticos estão usando esse mal tão grande em benefício próprio, e pessoas com ideologia, com essa ideologia contrária às coisas de Deus, estão se aproveitando desse momento, e igrejas estão sendo perseguidas, igrejas estão sendo obrigadas a não se reunirem, igrejas estão sendo invadidas, às vezes por indivíduos que se dizem autoridade, e então encerram atividades de culto. Nós estamos passando por momentos muito difíceis. É uma verdadeira tempestade que estamos enfrentando. Estamos enfrentando uma tempestade física por causa da pandemia. O vírus existe, está aí, precisamos ter os cuidados necessários, mas também estamos percebendo um crescimento de perseguição à Igreja de Cristo. E às vezes ficamos um pouco perdidos, porque até hoje nós vivemos em paz. É interessante nós observarmos que nesse texto, os discípulos de Jesus o seguiram no barco. Geralmente, pregadores ou comentaristas gostam muito de falar que os discípulos estavam com Jesus no barco, mas foi ao contrário. Jesus havia, pouco antes, pregado a respeito das pessoas que quisessem segui-lo, que deveriam deixar tudo para segui-lo. E aí, então, Jesus resolve atravessar o mar da Galileia. Por algum motivo, ele quer ir para o outro lado, e ele então se dirige a um barco e entra em um barco. E é interessante que os discípulos seguiram a Jesus e entraram no barco com Jesus. Não foi Jesus que entrou no barco com os discípulos. Foram os discípulos que entraram no barco com Jesus. Se levantou uma grande tempestade no meio do mar. E eu costumo imaginar que certamente já havia prenúncios daquela tempestade. Entre os discípulos de Jesus existiam pescadores experientes, e eles, mais do que ninguém, sabiam observar
a proximidade de uma tempestade. E é muito provável que eles tenham entrado no barco com Jesus, apesar do prenúncio de uma tempestade. E então eles estavam no meio do mar, a tempestade chegou e eles ficaram apavorados, e Jesus, cansado, dormia dentro do barco. Mas eles estavam com Jesus. Não é Jesus que estava com eles. Eles estavam com Jesus. Jesus não morreria ali. Jesus veio para morrer sacrificado por nós. Mas eles estavam apavorados, com medo de morrer, e acordam Jesus, talvez querendo que Jesus, não confiando que Jesus ia acalmar a tempestade. Tanto é assim que logo depois eles ficam muito admirados quando Jesus manda que o vento se cale, que o vento sossegue, e Jesus acalma a tempestade. Mas eles procuraram acordar Jesus, talvez pensando em Jesus se salvar também, né? A nado, pular no mar. E Jesus então diz que eles têm uma fé muito pequena, e Jesus acalma a tempestade. Nós precisamos aplicar isto à nossa vida. No dia em que nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, nós entregamos a vida a Ele, nós cremos nele como nosso Salvador. No dia que nós nos entregamos para sermos batizados, estávamos recebendo uma nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Embarcamos no mesmo barco que Jesus. E hoje, quando nós passamos por todas essas tempestades, como antepassados nossos, discípulos de Jesus, passaram por tantas tempestades, tantas dificuldades. Então nós precisamos lembrar que nós estamos com Jesus e que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o agente de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E apesar do temor que pode dominar nossos corações, nós precisamos seguir confiantes, esperando em Jesus Cristo, não querendo que Ele se salve, não tentando nós salvarmos o cristianismo. Não somos capazes disso. Tem muita gente que se julga o salvador do cristianismo. Não. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem acalma as tempestades. E o Senhor Jesus, se nós estamos com Ele, acalmará nosso coração, transformará situações e certamente nos levará até o outro lado, quando então chegaremos em paz e poderemos desfrutar eternamente da companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e que nós nos lembremos sempre que estamos com Ele no mesmo barco. Amém.